Olá, bem-vindos à aula de paredão. Essa é uma das aulas mais pedidas por vocês aqui no curso e também um dos terrários que eu mais vendo aqui no estúdio, que é aquele com elevação bem alta. Normalmente, os meus terrários, todos eles já têm uma grande elevação, né? Eles não são na linha horizontal, eles já são na linha bem vertical. Mas esse aqui ele vai ficar até em cima do vidro, até na ponta aqui, e é uma das dúvidas de vocês de como ele fica em pé. Então aqui eu vou passar todo esse link de como esse morro não desaba para frente, tá? Esse vidro ele tem 20 centímetros. A gente vai montar mais depois, mais altos, mas esse aqui é um iniciante para quem está começando para fazer essa montanha toda. Então eu vou fazer sempre alguns modelos. Eu vou começar pela camada como a gente sempre faz os outros modelos. Esse aqui a gente vai começar diferente, já que ele tem um paredão bem alto, eu vou colocar primeiro o substrato, tá? Então, deixa eu pegar o substrato aqui. Ó, então esse modelo, como ele vai ficar muito alto, na verdade, essa é a frente dele, eu já marquei aqui, ó, que ele tem alguns defeitos do vidro. Eu sempre inclino para colocar o substrato, tá? Ó, eu já entro com o substrato com o vidro deitado. Vou colocando aqui. Os materiais que a gente vai usar os mesmos dos outros terrários, não tem nenhuma diferença. Ó, aqui eu já posso ir ou arrumando o substrato com a mão. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Fechar. Ou com o próprio pincel também eu uso também, tá? Ó, só para arrumar, dar uma nivelada. E reparem aqui uma coisa interessante, ó, que eu nunca vou deixar o substrato reto. Tá vendo que ele começa muito maior embaixo e ele vai diminuindo o tamanho dele até chegar em cima. Eu não faço ele reto de baixo para cima, então ele começa com uma grossura maior aqui, uma base muito maior para segurar todo esse peso dele, tá? Isso já é uma das minhas dicas aqui que eu digo para vocês. Então, o que eu uso muito aqui, né? Nunca começa com uma base fina e vai afinando até em cima. Começa sempre com uma base mais grossa, né? Para aí sim afinando até em cima para tudo isso aguentar esse peso. Ou eu posso usar um pincel, ou eu posso usar uma colher bailarina também, ó. Só para ir nivelando ele bonitinho. Eu nunca vou fazer isso aqui, ó, afofar o substrato, tá? Eu sempre deixo ele como eu coloco de início. Eu nunca preciso ficar forçando só para ele ficar seguro aqui. Feito isso, eu vou usar água. Eu sempre uso no stream, que é o jatinho. Stream, ó. E aqui eu começo molhando nas laterais, tá vendo? Nas laterais, molho na frente, deixo a água escorrer. Ó. Aqui, ela já vai criando uma fixação no vidro. Molha um pouquinho por cima também, nada exagerado. Eu não sei se dá para ver aí no vídeo, mas aqui atrás a gente já começa a perceber que o substrato ele vai ficando úmido aqui, tá vendo? Então é essa umidade que segura o substrato no vidro. Ó. Vou molhando, vou molhando, vou molhando. Mais um pouquinho por cima também, ó. Ó. Aqui ele já fica em pé, tá vendo? Ele não cai mais. Por isso a importância de ter uma base maior e ir afinando até em cima. Aqui, ou eu posso fazer... Ó,
uma limpeza, ou eu já posso ir diretamente fazendo a camadinha. Mas eu vou fazer uma limpeza para a camada ficar mais limpa quando a gente for colocar lá na frente, tá? Então aqui, ó, eu vou passando naquela toalhinha de papel. Vou tirar daqui, vou limpar aqui com a mão, isso que é mais fácil. Vocês viram ali que caiu um pouquinho quando eu encostei o papel, né? Isso aí a gente coloca para trás de novo. Ó. Arrumo aqui com o pincel, bonitinho. Eu sempre bato aqui, ó, para tirar todo o excesso de terra que fica no pincel, tá? Só para não sujar o meu terrário de novo. Limpei aqui bonitinho e agora vou dar mais uma secadinha ali embaixo. Eu vou secar com a pinça reta que é mais fácil. Eu uso muito a pinça curva para limpar o vidro mesmo. Eu não uso muito nem ela na produção dos terrários, assim, para pegar fitônia ou musgo. Eu sempre uso a pinça reta. Pronto, agora a gente vai fazer a camadinha. Camadinha, areia branca e barro, terra vermelha, que eu sempre uso, né? Deixa eu botar aqui que daí vocês conseguem olhar o que eu tô fazendo. Ó, areia branca ou faço com o meu funil. Começo lá embaixo, bonitinho. Isso aqui é como a gente faz todos os outros, tá? A única diferença aqui é que eu coloquei primeiro o substrato para depois fazer a camada. E normalmente a gente começa pela camada, né? Camadinha, 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 camadinha. Tem até várias montagens dessa aqui que a gente fez no Instagram também, tá? Só que são vídeos maiores, que a gente vai montar aqui para vocês também essa aula. Esse aqui é o modelo, gente, que chama muita atenção do cliente. E até vocês, eu acho que alguns de vocês entraram no curso exatamente por essa minha técnica, né? De fazer sempre terrário mais elevado. Então já é para vocês perceberem que como chama atenção. Como chamou a atenção de vocês, chama a atenção muito do cliente também. Então aqui, ó, eu posso colocar até um pouquinho mais de... Ó, essa camada vermelha que eu estou usando aqui, que é de barro, a gente pode fazer também ela branca e preta, tá? A branca a gente vai usar a areia fininha branca mesmo que a gente está usando aqui. E o preto a gente pode usar o próprio substrato para fazer a camada, tá? Lembra? A gente deixa secando, depois peneira ele e usa essa areia fininha que sai do substrato para fazer a camada. Fica muito legal, fica bem elegante assim a camada branca com preto, fica bem bonito. Bom, aqui já deu. Agora eu vou entrar com pedriscos, que eu não trouxe. Vê se tem lá pedrisco para mim. Ó, agora eu vou entrar com pedrisco, então, que é o cascalho de rio. Ó, vamos botar aqui embaixo. Funil em top aí também não. Aqui em top também. Esse aqui é o primeiro funil que eu comecei a usar desde que eu comecei a produzir terrário, lá atrás. E é o melhor que eu tenho. Ele tá meio quebradinho, mas ainda funciona. Bom, aqui eu acho que já deu. Deixa eu ver. Deu. Agora vamos aos musgos, a bolota. Deixa eu pegar uma caixinha de musgo aqui. Pega aquela caixinha pra mim, então. Deixa que eu pego. Boa. Então vamos aos musgos. Já tenho musgos aqui. Vamos abrir. Esse aqui eu vou fazer natural, mas eu vou colocar uma posição diferente das pedras para vocês já terem uma noção de como que eu coloco miniatura.
em cima das pedras nesse vidro, tá? Eu coloco primeiro nesse vidro, nesse modelo paredão, eu sempre vou começar a colocar primeiro o musgo, e se eu quiser colocar alguma pedra, eu coloco depois do musgo. Aonde eu quero colocar pedra, eu coloco depois. O musgo vai chegar ali e eu vou colocar a pedra logo em seguida. Isso vocês vão olhar aqui na prática, tá? O que eu tô fazendo. Então vamos usar o musguinho. Isso aqui tá bem sujinho. Limpou, limpou, limpou. Fez a bolotinha. Tirou o excesso aqui. Jogou no lixinho. Vamos hidratar ele. Acho que eu posso até tirar um pouquinho mais desse excesso aqui dele. O paredão, ele tem uma diferença bem legal de quando a gente vai colocar o musgo, tá? Porque no outro, normalmente, eu só encosto no substrato, né? Eu não coloco um pouquinho ali para dentro, como se fosse plantar. Esse aqui já é diferente, a gente coloca um pouquinho para ter certeza que ele tá fixo. Então, deixa eu pegar... Ó. Fiz uma bolotinha. Pego lá... Ó, bolotinha normal como os outros, tá? Pincel. Ó, eu coloquei ele aqui no vidro, eu dou uma apertada para dentro do substrato, tá vendo? E seguro ali com o pincel. Fechou, é isso. Vou tirar uma sujeirinha aqui, ó. Pode só apertar para ver se ele tá fixo realmente, tá, gente? Mas não precisa apertar muito, tá vendo, ó? E vou colocando em volta agora. Vou pegar mais uma bolota aqui. Ó. Vamos fazer a bolota. Tirar aqui a sujeirinha. Limpei. Tirei o excesso. Arrumei. E hidratei. Dei uma apertadinha para tirar o excesso de água. Tirar um pouquinho mais de excesso aqui do fundo. Vamos lá de novo. Ó. Fixei ele aqui embaixo e dei uma... Ó, apertei para dentro, tá vendo? Puxei para dentro com a pinça. Seguro o musgo lá, ó. Com o pincel, retiro a pinça. Ficou. Reparem que o mesmo movimento que eu fiz com o substrato, de colocar mais substrato aqui, vai acontecer mesmo com o musgo, tá? Porque daí o musgo de cima, ele vai ficar apoiado no musgo de baixo. Vou pegar mais isso aqui. Limpei bonitinho. Tirei o excesso. Hidratando. Hidratando. Apagou as luzes aqui. Então, ó. Os movimentos se repetem, tá? Ó. Apoia lá embaixo, coloca um pouquinho para dentro do substrato, tá vendo, ó? Apoia, ó. Apoiei o musgo lá embaixo. Joguei um pouquinho para dentro, como se fosse plantar mesmo. Seguro ali. Tirei. Já tá saindo, tá vendo, ó? Eu vou colocar uma pedra aqui agora, como se eu fosse colocar uma miniatura. Nesses terrários, onde eles são bem verticais, eu escolho uma pedra que ela é sempre maior, ela é sempre pontuda. Ó, uma pedra grande, tá vendo? Só que ela é fina. Assim, essa aqui é o seixo roxo. Seixo Brasil, essa pedra tá bem legal para colocar aqui, ó. Normalmente eu uso ela em pé. E quando ela tem uma ponta que eu vejo que ela é reta para colocar alguma miniatura, porque o que eu uso e por que eu uso uma pedra maior? Pontuda assim, tá vendo? Porque
quase metade dela vai entrar no substrato. Isso aqui que vai segurar para a pedra não cair dentro do substrato, né? Ó. Então, eu entrei com o musgo até a base que eu quero colocar a pedra e vou colocar a pedra aqui dentro, então, agora, ó. Ó, tá vendo? Que metade da pedra entrou? Show, é isso. Agora eu vou continuar colocando o musgo de novo. Aqui em cima, acho que talvez eu coloque mais uma pedra. Por que que eu não coloco a pedra lá depois, logo depois de eu colocar o substrato? Porque aí pode ocorrer um desmoronamento. Então é mais seguro colocar o musgo, que o musgo já segura esse substrato, e depois eu entro com a pedra, né? Ó, vamos fazer uma bolotinha aqui. Limpar, 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 limpar. Tirei o excesso de baixo ali. E vamos lá. Hidratar. Esse que eu estou montando, esse vidro tem 20 centímetros. Como eu falei para vocês, é um tubo. Essa mesma técnica do tubo de 20 centímetros pode ser aplicada a qualquer outro modelo, tá? Não importa o tamanho dele, de 30. Depois a gente vai montar um de 35 centímetros também, que vocês vão ver que a técnica é igual. Não muda. Então, ó, bolota, apertei, tirei o excesso de água, entrei com a pinça, pego o pincelzinho, ó, tá vendo? Encostei ali, como se eu fosse fazer um movimento de plantar, ó, joguei um pouquinho para dentro do substrato. Aí ele ficou. Porque percebe que ele fica fixo, tá vendo? Ele não fica flutuando ali dentro do terrário. Vou pegar mais um pouquinho aqui e botar do outro lado. Na verdade, eu vou botar do ladinho da pedra. Um pouquinho menor. Peguei ali, fiz a minha bolotinha, arrumei, limpei. Tirei o excesso. Vou pegar mais um pouco. Aqui. Show. Hidratar. Tirei o excesso da água. Um pouco mais de excesso aqui do substrato. E vamos lá. Deu. Ó, coloquei aqui do lado da pedra. Levei um pouquinho para trás, para dentro, né? Como se fosse plantar o musgo. Tirei a pinça. Agora vamos a esse montão aqui que eu estava pegando. Esse modelo dá para criar muita coisa nele. Muito cenário. Cenário de água, de cachoeira, para colocar miniatura, natureza, uma trilha. Eu lembro que quando eu fiz esse primeiro modelo, que a gente pôs ele era muito rápido de sair. Muito, 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 muito. Vendia muito rápido. Era colocar no balcão, o cliente vê e ficava encantado. Porque a maior dúvida é como que ele fica ali em pé, né? Como que isso aqui segura no vidro, né? Tão vertical que ele fica. E daí depois a gente brinca também com fitone ali dentro. A gente vai plantar a fitone depois. Ó. Levei até lá embaixo. Plantei ele, ó. Joguei um pouquinho para trás. Tá vendo a força que eu faço com a pinça? Ele fica fixo, ó. Ele não cai. Vou pegar mais um pouquinho de musgo aqui. Vou botar aqui no meio, ó. E daí eu vou colocar mais uma pedrinha ali. Se tiver uma pedrinha legal, vou colocar. Acho que essa luz está um pouco fraca, não? Tem como ligar mais? Essa aqui, ó. Ah, não. Tá bom. Deu?
Hidratei, limpei. E agora vamos colocá-lo no terrário. Segurei com a pinça. Vou colocar aqui no meio, ó. Então, afastei um pouquinho ele aqui, ó. Levei um pouco para trás, como se eu fosse plantar. E vou largando. Deixa eu ver como tá ficando. É isto aí. Deixa eu ver se tem uma pedra aqui legal pra gente colocar. Talvez essa aqui, ó. Vou colocar essa aqui. Ó, essa aqui eu posso colocar. Ó, vou colocar ela em pé, tá vendo? No meio do musgo aqui, ó. Só pra dar um charminho. Tenta sempre, quando for colocar a pedra assim, ter certeza que ela tá presa, tá? Ficou entre o substrato, porque depois em volta ainda vai o musgo, dela vai ficar mais fixa ainda. Limpei. Hidratei o musgo. E agora a gente vai pro final dele. Ó, colocar aqui no cantinho. Apertei para dentro, tá vendo? Bolotas, bolotas e bolotas. Nossa, limpei que veio na minha cara agora. Tirei. Juntei aqui, ó, para fazer uma bolotona. Limpei. Tá vendo como sai sujeira? E agora vamos hidratar. A gente faz uma sujeira, né? A gente arruma aqui a bagunça. Peguei a pinça, eu vou colocando, agora eu vou colocar aqui do lado, ó. Ó, aqui atrás vocês vão conseguir verificar bem, ó, o que eu tô fazendo, ó. Apoiei no substrato, coloquei um pouquinho para dentro, tirei a pinça. Tá vendo? É como se fosse plantar um musgo aqui no substrato. Mais esse. Hidratei o musgo. Pinça. Ó, apoiei. Joguei um pouquinho para baixo, tirei a pinça. Limpei. Levei para baixo. Hidratei. Pinça. E encostei, empurrei um pouquinho e acho que acabei. Deixa eu dar uma olhada. Foi. Agora a gente só finaliza aqui, arruma o musgo. Ó, a gente finaliza aqui bonitinho, com a pinça mesmo. Ó, aqui, ó, se tiver algum musgo para frente, que vocês percebam que tá para frente, ó, vai jogando ele para trás com a pinça fechada, ó. Tá vendo? Vai apoiando um pouquinho mais.
Tá ótimo. Agora vamos colocar umas fitônias aqui para engraçar ele. Deixa eu arrumar um pouquinho essa bagunça que eu fiz. Sujeirinha. Fechar o musgo. Aqui de lado. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora vamos limpar o vidro para vocês olharem o que eu estou fazendo aqui. Limpei. Eu só vou limpar o vidro para vocês conseguirem ver o que eu estou fazendo nele, tá? Mas a finalização é feita só depois. Mas como ele tá sujinho, tem que limpar. Aí ó, ficou bonito, viu? Tirar uns musguinhos aqui de baixo que caíram, ó. Deu? Agora deixa eu pegar fitônia. Eu tenho fitônia. Deixa eu pegar aqui. Fitônia verde, rosa e vermelhinha. Aí. Eu vou fazer um degradê aqui com a fitônia, tá? Como se ela estivesse cortando, ó, vindo daqui de cima e indo até lá embaixo. Vou começar pela vermelha aqui. Ó, faz um furinho com a pinça, tá vendo? Opa, chegou no substrato, eu senti. Ó, saiu até suja aqui a pinça, tá vendo? Então agora vamos entrar com a fitônia. Entrou aqui. Ó, se o musgo ele vier pra frente, joga ele pra trás de novo. Depois a gente vai molhar ele, ele vai ficar bem mais fixo ainda. Agora eu vou pegar uma rosinha. Se tiver alguma folhinha da fitônia estragada, meio podre, tira para não colocar dentro do terrário, né? Fiz o furinho até lá embaixo. Levei a fitônia nele e vou descendo. Mais uma. Faz o furinho e vou descendo. Tá vendo, ó? Outra cor aqui agora, essa cor aqui, ó. Verdinha mais escura. Só enrola, né? Como a gente enrola a raizinha de sempre dela na fitônia. Um caulezinho, faz o furo. Tá vendo, ó? Coloca no furinho, ficou. Agora vamos a esta vermelhinha. Ou a rosinha? Ah, não, vermelhinha. Pra manter. Vocês ouvem música quando estão fazendo terrário, não? Porque eu preciso ouvir música. Aqui eu não consigo ouvir música, senão vocês não vão me escutar. Mais uma aqui. Cadê o furo? Ó, chegou na pedra aqui, ó. Viu que a pedra balançou? Coloco ali. Ó, eu pego o meu pincelzinho só para segurar a fitônia para eu tirar. Aí, ficou. Deixa eu ver como é que tá ficando. Aí, bonito.
Vamos arrumar ela aqui, ó. Agora vamos a uma rosinha. Ó, tá vendo? Ó, tirei a fitônia com raiz. Tiro as partes de baixo dela. Pinça reta. Faço um furinho. Na verdade, eu vou pegar a pinça curva, que daí ela consegue fazer um furinho legal pra gente aqui, ó. Aí. Pinça. Vocês não sabem como é difícil fazer o terrário ao contrário. Ó, coloquei ali. Tem que fazer pra vocês olharem o que eu tô fazendo, né? Rosinha. Agora eu vou colocar uma mais clarinha para dar uma iluminada. Aqui, ó. Essa aqui. Se vocês ouvirem um latido, é o pirata que está aqui comigo. O pirata é o meu diretor hoje. Vou botar mais uma aqui, ó. Aqui. Colocar ali embaixo mais uma. Agora vamos continuar lá embaixo com a vermelhinha. Ó, vou pegar a minha pinça. Aqui, ó. Tá vendo que é a curva que eu peguei para fazer um furinho lá embaixo, ó? Só para a fitônia entrar lá. E aí eu entro com a dona fitônia. Pego o meu pincel. Seguro aqui. Agora eu boto ela um pouquinho lá atrás, ó. Fechou. Agora eu vou entrar com um pouquinho de verde só para ele dar uma clareada. Sabe essas fitônias verdinhas que são bem miudinhas, ó? Só para dar um acabamento. Vou botar ela um pouquinho aqui em cima. Vou botar uma em cada ponta, uma aqui e uma lá embaixo. Lembra sempre de olhar a frente da fitônia, tá? Ó, esse aqui é atrás da fitônia, essa aqui que tem que ser virada para o vidro do terrário. Ó, coloquei aqui, segurei. Vou tentar colocar uma aqui embaixo. Vamos ver se eu vou conseguir esta saga. Okay. Apagou? Ele não apagou, né? Não. E agora vou colocar lá embaixo. Ó, posso até virar o terrário, ó. Tá vendo que não acontece nada? Levei até o buraquinho lá que a gente fez. Ficou. É isso. Ó. Finalizado. Com mais uma bagunça. Bagunça das fitônias agora. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Uma folhinha aqui, peraí. Então, deixa eu dar uma limpada na mesa. Agora a gente vai entrar com a rega. Ó, a rega é normal igual aos outros, tá? Ó, uma voltinha completa regando ele, que daí vai descer pro substrato. E depois a gente vai mirar em cima de cada fitôniazinha ali, ó, que a gente plantou. Umas 3 borrifadinhas em cada uma delas, tá vendo? Já vai tirando uma terrinha que tem ali, uma sujeirinha. E depois também borrifadas em cima do musgo, ó. Tá vendo? Que eu não economizo na rega aqui, né? Prontinho. Agora vamos limpar. Limpar, limpar, limpar.
Esses dias uma aluna perguntou, Edu, o que tu usa para o vidro ficar tão brilhante? Água. Eu só uso água. Não uso nada além de água, gente. Ó. Então, aqui, ó. Levando toda a aguinha sempre para baixo, tá vendo? Que daí já dá uma empurradinha no musgo também, ó. Fixa ele mais ainda ali. Ó. Agora eu entro com a pinça. A pinça curvada. Essa. E aí vamos limpar aqui, ó. Ó, viu? Essa pedra ficou bem legal, ficou bem pontuda. E nessa pedra eu já fiz terrário exatamente nessa temática aqui que eu montei para vocês. Com um homem fazendo trilha, que ele fica aqui em cima da pedra, ó. Com um homem tocando violão, lendo livro. Com os orixás também a gente já fez. Daí dá a sensação que a miniatura tá ali, parece que ela tá olhando o horizonte todo, né? Quando ela tá em cima da pedra. Pronto. Mais uma limpadinha aqui. Finalizado. Tem uma cola aqui. E aí? O que vocês acharam? Não é difícil, né? Vamos dar uma revisada, o que eu fiz aqui? Vidro tubo de 20 centímetros. Esse a gente começou exatamente ao contrário do que a gente começa os outros. Eu comecei virando o vidro, colocando o substrato com o vidro deitado. Afofei um pouquinho, não amassei. Hidratei bem em volta do vidro, né? Depois eu entrei com a camada, logo em seguida com pedrisco e fui aplicando o musgo. Sempre de cima para baixo. E esse musgo do paredão, a gente tenta sempre plantar ele um pouquinho dentro do substrato para ter certeza que ele está bem preso. Depois eu entro com a pedra logo em seguida do musgo. Eu nunca coloco logo em seguida do musgo, eu nunca coloco a pedra logo depois do substrato, que é para ela ter uma aderência e segurar melhor. O musgo ali já segura a pedra. E a gente finalizou com as fitônias. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessa aula, ou se vocês gostaram, me digam lá nos comentários, logo abaixo dessa aula. E que a gente vai vir com novas aulas aí para vocês. Tá bom? Obrigado e até lá.